o deserto de Gobi e seu histórico segredo. Apontamentos de um teósofo. Dr. Roso de Luna e professor Henrique José de Souza. O Grande Deserto de Gobi, também conhecido como Samu Xamano, é a continuação geográfica, a leste, dos desertos anteriormente descritos, o Taklamakan e seus dois adjacentes, a Dzungari ou Zingari e o Zaidan, separados respectivamente do Taklamakan pelas cordilheiras de Tinsan e Altinteg. Este vasto Mediterrâneo, agora completamente seco, tem uma extensão superficial equivalente à da Rússia europeia. É dividido em duas metades, na oriental, conhecida como Gobi, e a ocidental, conhecida como Taklamakan, esta última com a Dzungari ao norte e o Zaidan ao sul. O famoso caminho do Han ou da Sérica, rota da seda chinesa, que passava pelas regiões meridionais daquele grande deserto, e o rio Hangzhou ou Rio Amarelo, ligado às montanhas de Datsingshan, desempenham aí um papel semelhante ao do rio Tarim no Taklamakan, mas em sentido inverso. A imensa e desértica zona arenosa se estende pela margem esquerda ou norte, por centenas de quilômetros, até novamente subir para a Transbaicália russa, onde encontra o rio Kerulen, abaixo de Urgi-Karakorum, ou a região feudal dos Réguros mongóis, guardiães das tradições antigas daquela agora soterrada comarca. Entre o Van Ryo e o Kerulen, está demarcada a misteriosa região, um verdadeiro anfiteatro aberto para o céu e fechado às chuvas e aos homens pelas montanhas Richthofen, Tianshan, Altai, Chanshoigai e Grandes Xinga, que o cercam completamente, isolando dos ventos marítimos e deixando apenas os desfiladeiros como portas de acesso para os homens. Embora a vasta região do Gobi esteja sepultada sob um mar de areia, como a Atlântida sob o mar, seu espírito primitivo e verdadeiramente iniciático perdura através das eras, trazendo os albores de uma nova era para nossa ciência ocidental. Isaac Taylor, em sua obra clássica The Alphabet, On Account of the Origin and Development of Letters, Kegan Paul, edição London 1889, ao falar dos mais antigos alfabetos ários, como o indo-bactriano, antecessor de todos os alfabetos troncais do Irão, inclusive os mais recentes, Pelevi, georgiano, armênio, etc., diz que o alfabeto indo-bactriano oferece a notável particularidade de se derivar dos números arábicos, ou melhor, do sânscrito hindus, apresentando um quadro de correspondências. Extraído das escrituras bactrianas encontradas em várias cavernas e rochas da região. Ele acrescenta que na linguagem mongol se percebe claramente a influência de três alfabetos distintos, o nestoriano ou cristão heterodoxo, o árabe e o budista. Klaproth, em seu Alhandlung über das Sprachungsschrift der Uiguren, de 1812, e Abel Remusa, em suas Recherches sur les langues tartares, de 1820, demonstraram afinidade entre o tártaro e o mongol, que se estabeleceu através dessas regiões. O mais importante alfabeto daquelas gentes é o de Cáucaso e de outros budistas mongóis, muitos séculos antes de Gotama, o Buda de Kapilavastu, estabelecidos ao norte do deserto de Gobi, cujo alfabeto não tem semelhança com nenhum outro, exceto o uigur. O uigur equivale a turco, ligando nossa península aos turcos, parsis, georgianos e até tibetanos. Nota explicativa: e a esse alfabeto se uniram, nos tempos de Kublai Khan, 1259-94, 5 letras tibetanas ou do mongol Galik, mongol da altura ou da montanha, ou seja, do sânscrito de Kalekal ou Calcis primitivo. É lógico, portanto, que o antiquíssimo alfabeto mongol-tibetano de Cáucaso, caracterizado por ter os mesmos sinais ou elementos que os primitivos caracteres bramânicos, abarcou uma vasta extensão da Ásia, sendo adotado pelas tribos mandjus e túmbricas do Caminho de Han. Os anais, com a mesma raiz Jin ou Han, Jian, Zian, Qiang ou Gênios, são apreciados mais desconhecidos pelos chineses, que afirmam conservá-los. Segundo Taylor, no extremo oriental da Ásia, o alfabeto tibetano-mongol foi adotado pelas tribos mandjus e túmbricas tártaras, invasoras da China em uma época remota e desconhecida. O próprio alfabeto mandju, já aumentado com uma quantidade enorme de símbolos, é usado também nas inscrições mortuárias dos habitantes dos arredores do Lago Baikal. Os numerais de Cáucaso, como seus irmãos do Ocidente, os numerais do Gaidil ou Galícia irlandesa, são a origem efetiva e direta das escrituras tártaras, túmbricas, mandjus, mongólicas, chinesas, japonesas, hindus, em geral, de todas as da Ásia Central, Oriental e Setentrional, com grande parte das norte-europeias.
Consignemos também que os budistas mencionados pelo sábio inglês não são os crentes na doutrina de Gotama, o Buda, mas sim os infinitos Budas de confissão, Tirthankaras, Jainos ou Mahatmas de todas as idades, mencionados na doutrina secreta, xamanos, sabeiros ou iniciados, do sânscrito bodhi, sabedoria, isto é, seres de grande elevação intelectual e moral, encarregados de preservar, ao longo dos tempos, essa religião sabedoria das idades, conhecida como teosofia, cujas chaves estão na matemática sagrada. Pelo que se vê, seria melhor chamar de budismo, de bodhi, sabedoria, iluminação, etc., ao budismo anterior ao Sr. Gotama, para se referir à sabedoria iniciática das idades, também conhecida como teosofia, e ao budismo dos pretensos discípulos do mesmo ser, de budaísmo, budismo, no sentido de proselitismo budista, já que a doutrina pregada por Gotama, assim como a dos demais seres que vieram a este mundo, foi uma obra parcial da verdade ou sabedoria arcaica, que vai se revelando aos olhos do mundo à medida que ele evoluir para o divino. Ademais, o próprio Roso de Luna, em entrevista à imprensa durante a questão do instrutor do mundo, explicou que Buda, Jesus, Confúcio, etc. foram seres superiores que nos deram doutrinas eficazes para que, com nossos próprios esforços, nos redimíssemos. E acrescentou, nenhum deles fundou a religião confessional que lhes é atribuída. Quem fundou todas elas foi o imperialismo de seus pretensos discípulos, que, escravos do dogma que criavam, esqueceram que religião, e não crença, é a ligação de fraternidade entre os homens, segundo sua etimologia latina, isto é, de religar e ou tornar a unir todos os homens entre si, segundo o ideal da fraternidade humana, pregado pelas poucas associações de cunho verdadeiramente espiritualista existentes na Terra, como frutos dos esforços daqueles mesmos seres, para que um dia todos se fundam na unidade ou fonte primordial, de onde todos os seres emanaram, segundo o real sentido da parábola do filho pródigo que volta à casa paterna, do dito de Santo Agostinho, de que vimos da divindade para lá havemos de ir, e do que deuses fomos e nos temos esquecido. Fim da nota explicativa. Com isso e muito mais que, para abreviar, devemos aqui omitir, há material suficiente para se estabelecer, sobre o prático terreno dos fatos de que tanto se orgulha o cientista positivista europeu, a hipótese de um alfabeto troncal primitivo ou usando ou usando real, a cujas raízes, à base de combinações triliterais, que não são senão a coordenada matemática dos 999 primeiros números, serviram de base fundamental tanto para as línguas monossilábicas como para as ulteriores, de aglutinação e de flexão. Tal língua sagrada foi a primitiva daqueles países sepultados e continua existindo como língua dos gênios ou rinas refugiados nos ignotos oásis daqueles estranhos desertos. Taylor continua ensinando-nos, com efeito, que os japoneses e o Pali da Coreia de antes da propagação do budismo eram 2 silabários ou alfabetos, o Hiragana, um silabário do Irã, e o katakana, silabário dos catunes ou ábacos calcide-numerais desenvolvidos logo, graças às emigrações celtas, por todo o mundo conhecido, inclusive pelo continente americano. Se nos enveredássemos por tal caminho, chegaríamos demasiadamente longe. Basta, portanto, para nosso assunto atual, acrescentar que o mesmo Rankin, em suas investigações históricas sobre a conquista espanhola do Peru e do México, Londres 1827, nos fala de outro acontecimento anterior, onde são vistos elefantes e até homens de tipo mongol, acrescentando que Manco Cápac, ou Manu Cápac, fundador da dinastia e da religião dos Incas, era bisneto de Gengis Khan, o grande caudilho, enquanto que outros, com mais probabilidade, os fazem provir da Tartária ou do Tibete. Muitos séculos antes de nossa era, como tivemos ocasião de expor no capítulo 9 de nosso livro, o simbolismo das religiões do mundo, ao falar do Popol Vuh, ou Bíblia dos Aborígenes da América. Popol são, com efeito, raízes das que, a seu tempo, nos ocuparemos. Por tudo isso, é admirável a intuição do astrônomo e arqueólogo orientalista Bailey, quando colocou a origem histórica das ciências em certo povo antiquíssimo demais além do lago Baikal, ou seja, do paralelo 517, que é limite do Gobi com a Angária Manchúria, Mencáuria ou Mancúria, literalmente, a região dos Cáurios, Curos ou Quirites, a região dos homens da religião solar primitiva, que ali se passaram para os primeiros Atlantes e logo, destes para os etíopes, antecessores culturais. Por sua vez,
das 4 nações sábias mais antigas, Iário-Índia, Pérsia, Caldeia e Egito. A tal coisa aludem também os seguintes parágrafos da mestra HPB. Muitos dias antes de Adão e Eva, quinta raça, naqueles territórios do Gobi do Turquestão independente, onde hoje se estendem desoladores desertos, havia outrora um vasto mar interior e nele, uma ilha de singular beleza, habitada pelos últimos restos dos filhos da vontade da Yoga, raça não gerada fisicamente como a atual, mas formada pelo divino poder mental de Kriya Shakti, ou seja, da vontade da Yoga. Tal raça de verdadeiros seres superiores ou Elohim, comunicou aos homens a palavra perdida iniciática e de tal modo havia subjugado os elementos que podia morar, indiferentemente, no interior da terra, na água, no ar ou no fogo. Não havia possibilidade humana que pudesse alcançar a referida ilha sagrada, salvo por subterrâneos que secretamente conduziam a ela. Hoje, tais regiões, ao dizer da doutrina secreta, estão cheias de ruínas de cidades, das quais o homem não mais se recorda, à maneira daquela encantadora cidade de Ismônia, onde jazem ocultos inumeráveis manuscritos, que se julgam destruídos pelos 3 incêndios sucessivos da Biblioteca de Alexandria, e onde, no entanto, se tem visto vagar, na solene e silenciosa escuridão da noite, como pequeninas chamas, os rinas ou gênios do deserto, protegidos contra a invasão dos profanos por pavorosos áfrites. Contudo, na própria Índia perduram recordações daqueles seres, hoje representados por seus ínfimos discípulos, os linhajudos e sábios Thakuris, dos quais, em outros trechos de sua obra pelas grutas e selvas do Indostão, diz HPB. Os Thakuris são reputados como descendentes diretos de Surya, do Sol, pelo que são denominados de Surya Avança. Arrogantes como ninguém, adotam o lema de que o lodo da terra não pode empanar os divinos raios do sol. A ninguém eles desprezam, exceto aos Brahmanes, honrando unicamente aos seus bardos, cantores de suas glórias pretéritas. A seu respeito, escreveu o coronel Todk e a magnificência e esplendor das cores rajaputanas, nos albores da história, foram simplesmente maravilhosos. Ademais, seu país foi sempre pródigo nos mais extraordinários sucessos, os quais deram lugar às mais estranhas narrações. Cada pequeno reino do Rajasthan conta com uma Termópilas e cada povoação, por menor que seja, já deu o seu Leônidas. Não obstante, o véu dos séculos solapa e rouba ao mundo, ao que se lhe seguiu, a tais acontecimentos, que o historiador não legou à admiração dos homens. Somat passaria, assim, como um rival de Delfos, os tesouros inauditos do teriam eclipsado as fabulosas riquezas do rei da Lídia, do mesmo modo que os exércitos de Xerxes, ao lado dos exércitos dos irmãos Pandos, não passariam de um simples punhado de homens. E em outra passagem de Ísis, acrescenta a mestra, está perfeitamente admitido que, desde tempos imemoriais, o Oriente Remoto era o centro dos conhecimentos. Nem no Egito as ciências naturais eram estudadas tão profundamente como na arcaica Ásia Central. Os hierofantes egípcios, apesar de praticarem uma moral pura e austera, nem por um momento podem ser comparados aos ascetas gnossófistas, já pela santidade de sua vida, já pela sobrenatural renúncia de tudo quanto é terreno. Quando se lhes conhece bem, sente-se por eles muito maior veneração do que pelos magos caldeus. Desprezando as mais simples comodidades da vida, moram nos bosques afastados, levando a vida dos ermitãos mais retirados. Damião Marcelino, 23, 6. Apesar da pecha arrojada pela história sobre quantos praticaram a magia e a adivinhação, considera-se-lhes como possuidores dos maiores segredos na própria ciência e de uma habilidade jamais imitada na sua prática. Numerosos são os volumes conservados nos mosteiros hindus, onde se podem encontrar provas de seus conhecimentos. Procurar provar se tais gnossófistas foram os verdadeiros fundadores da magia na Índia ou se punham apenas em prática o que haviam recebido em herança, dos antigos rishis anteriores ao período védico, dos quais os brahmanes mesmos pretendem descender, é coisa considerada como simples especulação por parte dos sábios do positivismo. Conservaram eles sua dignidade sob o domínio dos mais poderosos príncipes, sem condescender jamais em visitá-los ou incomodá-los pedindo-lhes o menor favor. Se aqueles desejavam seus conselhos ou oração, eram obrigados a ir, eles próprios, à sua procura, ou a enviar-lhes mensageiros.
Para tais homens, não havia segredos, porquanto o mais profundo da natureza humana, a fisiologia e a psicologia, eram para eles livros abertos, e o resultante ou síntese de seu saber se encerrava na ciência chamada Masha Gilta, que hoje se designa superiormente com o nome de magia e da qual existe abundante documentação no próprio Atharva Veda. Todo este capítulo exige um outro à parte.